Deixa eu te fazer uma pergunta honesta, e quero que você seja honesto consigo mesmo antes de responder. Você já ficou acordado de madrugada, pensando em alguém que claramente não te fazia bem? Não conseguia dormir com o celular na mão, sempre checando se tinha mensagem, relendo conversa antiga, tentando entender o que você fez de errado ou mesmo se fez alguma coisa de errado. E o mais perturbador, quanto mais essa pessoa te ignorava, mais você queria ela. Agora me diz, isso é fraqueza ou é falta de inteligência? É o famoso dedo podre? Não. E hoje eu vou te provar isso com psicologia, com neurociência e com uma honestidade que talvez você ainda não tenha ouvido ninguém ter com você sobre esse assunto. Mas deixa eu te avisar uma coisa antes de começar. Esse vídeo vai te fazer se sentir desconfortável em pelo menos 3 momentos. Não porque o conteúdo é pesado demais, mas porque vai fazer sentido demais. E fazer sentido demais pode doer. Se você conseguir ficar até o final, vai entender algo sobre você que talvez tenha passado anos sem perceber. Vamos lá! Nos filmes, nas músicas, nas novelas, nos livros que você leu na adolescência, tem uma ideia que foi plantada na sua cabeça muito antes de você ter tido seu primeiro relacionamento. A ideia é essa: amor verdadeiro é intenso, é arrebatador, te desequilibra e te tira o chão. 50 Tons de Cinza, o Morro dos Ventos Uivantes, Romeu e Julieta, o que todas essas histórias têm em comum? Os personagens sofrem e sofrem muito, e a gente chama isso de paixão. A gente aprendeu então uma equação silenciosa: sofrimento mais paixão é igual a amor de verdade. E o problema é que essa equação entrou tão fundo que passou a funcionar no automático. Quando alguém chega na sua vida e é gentil, previsível, presente, algo na sua cabeça sussurra: tá faltando alguma coisa. Instintivamente e sem perceber, procuramos pelo sofrimento e pela dificuldade. Mas quando alguém chega e te desestabiliza, te ignora e te faz correr atrás, o mesmo lugar da sua cabeça diz: isso sim é real. Agora eu preciso te perguntar algo que pode ser desconfortável. E se tudo que você aprendeu sobre amor fosse, em parte, uma ilusão muito bem narrada? Não estou dizendo que você é ingênuo. Estou dizendo que você foi exposto a uma narrativa repetida à exaustão. E narrativas repetidas viram crenças. Crenças viram filtros. E filtros determinam quem você acha atraente. Mas tem algo ainda mais fundo acontecendo. E isso eu vou guardar para daqui a pouco. Porque antes de chegar lá, preciso te mostrar o que acontece no seu cérebro quando você se apaixona por alguém que te machuca. E o que acontece lá dentro é assustadoramente familiar. Você já jogou algum jogo de celular que te deixou viciado? Aquele tipo de jogo que de vez em quando te dá uma recompensa inesperada, uma moeda, um item raro, uma vitória. Você não sabe quando vai vir, mas sabe que pode vir. Então você continua jogando. Esse mecanismo tem nome: reforço intermitente. E é exatamente o mesmo mecanismo que acontece dentro de relações instáveis. A neurociência já mapeou isso. Relações imprevisíveis ativam o sistema dopaminérgico, o circuito de recompensa do cérebro, o mesmo ativado por cocaína, por apostas, por jogos viciantes. Sabe o que isso significa na prática? Quando aquela pessoa te ignora por 2 dias e aí de repente manda uma mensagem carinhosa, seu cérebro libera uma descarga de dopamina, que não teria a mesma intensidade se ela fosse carinhosa o tempo todo. A imprevisibilidade não enfraquece a atração, ela amplifica. E aí entra o detalhe cruel: quanto mais raro o carinho, mais valioso ele parece. Não porque é valioso de verdade, mas porque seu cérebro começou a funcionar no modo caça-níquel. Você nunca sabe quando vai ganhar. Então você continua tentando agora por um segundo e pensa nisso com calma. Se essa pessoa te tratasse bem o tempo todo, de forma constante e previsível, será que você sentiria a mesma intensidade? Ou o que você chama de amor é, na verdade, o estado de espera constante por uma recompensa que raramente chega. Isso não é fraqueza sua. Isso é biologia. É o seu sistema de recompensa fazendo exatamente o que foi programado para fazer. O problema é que esse sistema foi feito para te ajudar a sobreviver num mundo primitivo. Não para te ajudar a escolher um parceiro no século XXI, mas tem uma camada ainda mais profunda nisso tudo. E ela não começa no seu primeiro relacionamento. Ela começa muito antes mesmo.
Imagina que o seu cérebro é um arquivo, e desde que você nasceu, esse arquivo foi sendo preenchido com experiências, com sensações, com padrões. O cheiro da cozinha da sua avó, a voz do seu pai quando estava bravo, a forma como sua mãe demonstrava ou não demonstrava afeto. Tudo isso virou arquivo, virou referência, virou, de certa forma, o seu mapa interno do que amor parece. Existe um campo inteiro da psicologia dedicado a entender isso. O psiquiatra Don Bowlby chamou de teoria do apego. E o que ele descobriu mudou a forma como a gente entende relacionamentos adultos. A ideia central é simples, mas poderosa. A forma como nos relacionamos com quem nos cuida na infância molda o que sentimos como familiar em relacionamentos adultos. Não o que é saudável, não o que é seguro, o que é familiar. Se você cresceu num ambiente onde amor vinha misturado com instabilidade, onde a atenção precisava ser conquistada, onde carinho aparecia e desaparecia sem avisar seu cérebro, aprendeu uma coisa: tensão é proximidade, ansiedade é amor. E aí quando você encontra um adulto que te trata assim, que te dá e tira, que te aproxima e afasta algo nesse arquivo antigo, diz: eu conheço essa sensação, isso é íntimo, isso é real. A pesquisadora Cindy Hazan confirmou isso em estudos. Adultos com apego ansioso relatam maior atração por parceiros emocionalmente indisponíveis. Não porque gostam de sofrer, mas porque o sofrimento parece conhecido. E o cérebro prefere o conhecido ao incerto, mesmo que o conhecido doa. Agora aqui vem o momento mais difícil desse vídeo. Eu preciso te fazer uma pergunta que pode parecer dura, mas que precisa ser feita. Quando você escolhe alguém que te machuca repetidamente, você está escolhendo essa pessoa? Ou você está escolhendo uma sensação que aprendeu a confundir com amor? Respira fundo antes de responder, porque a resposta honesta pode ser o início de tudo. Agora eu quero falar de algo que tem um nome técnico, mas que você provavelmente já viveu, só não sabia nomear. Trauma bonding soa pesado, soa como coisa rara. Não é. Trauma bonding é o que acontece quando ciclos repetidos de dor e alívio criam um laço emocional profundo. E acontece com mais frequência do que qualquer um gosta de admitir. O ciclo funciona assim: tensão, conflito, afastamento, silêncio, angústia, então reconciliação intensa, promessas, carinho avassalador, nunca mais, e começa tudo de novo. Sabe o que acontece no seu corpo durante esse ciclo? Na fase de tensão e conflito, o cortisol sobe, seu corpo entra em estado de alerta, estresse, ansiedade, o coração acelera e não de amor. Aí vem a reconciliação. E num segundo entram dopamina e oxitocina, a química do prazer e do vínculo. Seu corpo inteiro relaxa, você se sente seguro, amado, aliviado. E aí acontece a confusão mais cruel que existe. Seu corpo começa a confundir alívio com amor. Você não ama a pessoa, você ama o fim da dor que ela mesma causou. É como se alguém ficasse apertando um machucado no seu braço e quando parasse, você agradecesse com um abraço. Parece absurdo dito assim, né? Mas é exatamente isso que acontece em ciclos de trauma bonding. E o mais perturbador é que quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais forte fica o vínculo. Não porque a relação melhorou, mas porque seu sistema nervoso se adaptou a viver naquele estado de alerta constante. A calmaria passa a parecer suspeita, a paz estranha, e uma pessoa gentil e estável parece sem graça. Isso tem um nome, e não é você é difícil de amar, é abstinência de adrenalina. E como qualquer abstinência, tem como atravessar, só que é preciso saber o que está atravessando. Agora eu preciso entrar num território delicado, mas entra comigo, porque esse é provavelmente o trecho mais importante do vídeo. A psicóloga Kristin Neff, uma das maiores referências em autocompaixão no mundo, mostra em suas pesquisas algo que parece simples, mas tem camadas profundas. Pessoas com baixa autoestima toleram mais desrespeito, porque o desrespeito confirma o que elas já acreditam sobre si mesmas. Leia de novo. Não é masoquismo. Não é falta de amor próprio no sentido raso que a gente usa no Instagram. É que quando você carrega internamente a crença consciente ou não de que não é suficiente, de que é difícil de amar,
de que precisa provar valor para merecer atenção. Uma pessoa que te trata mal não parece errada, ela parece honesta. E uma pessoa que te trata bem, que te respeita, que está presente sem cobrar, essa pessoa parece ingênua ou interesseira, ou está te subestimando, porque não bate com a narrativa interna. Sabe qual é a pergunta mais reveladora que você pode fazer para si mesmo agora? Quando alguém te trata bem de forma consistente, qual é o seu primeiro impulso? Relaxar e receber, ou duvidar? A resposta diz muito mais sobre você do que sobre a outra pessoa. E não estou dizendo isso para te julgar, estou dizendo porque reconheço esse padrão, porque ele é humano, porque muita gente carrega essa ferida sem nem saber que ela existe. A ferida que diz: eu preciso merecer. Tem mais uma ilusão que precisa ser desmontada hoje. E ela é sofisticada porque vem disfarçada de amor generoso. Eu vou mudar essa pessoa. Você já sentiu isso? Aquela certeza quase mística de que se você amar o suficiente, dedicar o suficiente, aguentar o suficiente, a outra pessoa vai se transformar. Existe um nome para isso na psicologia: Complexo do Salvador. E ele é sedutoramente confortável porque transfere o foco de você para o outro. Em vez de olhar para suas próprias feridas, você se ocupa tentando curar as do outro. Em vez de trabalhar sua própria dor, você se torna especialista na dor de alguém que não pediu para ser curado por você. E no fundo, porque aqui a gente fala com honestidade, existe também um cálculo inconsciente. Se eu conseguir mudar essa pessoa, então meu amor tem valor. Então eu tenho valor. Amor não é missão de resgate. Você pode amar alguém profundamente e essa pessoa continuar sendo quem ela é. Porque mudança genuína vem de dentro, não de quanto alguém aguenta. E enquanto você está esperando pela transformação que talvez nunca venha, o que você não está fazendo? Bebendo, crescendo ou construindo algo com alguém que esteja disponível de verdade. Então, o que fazer com tudo isso? Primeiro, consciência. Não a consciência superficial de eu sei que essa relação é ruim, mas a consciência de que você está operando a partir de padrões aprendidos, e padrões aprendidos podem ser reaprendidos. Você não escolheu aprender que tensão é amor. Isso foi instalado. E tudo que foi instalado pode ser reconfigurado. Não rapidamente, não sem esforço, mas pode... Segundo, regulação emocional. Quando você começar a se sentir atraído por alguém estável, pratique nomear o que está sentindo. Não romantizar, nomear. Estou sentindo ativação, estou sentindo ansiedade. Isso não é amor. Isso é adrenalina. A diferença entre nomear e romantizar é a diferença entre entender o padrão e ser controlado por ele. Terceiro, reprogramação do que seguro parece. Relacionamentos saudáveis parecem estranhos no começo para quem está acostumado ao caos. A calma parece artificial. A gentileza, suspeita. Mas isso é abstinência, não ausência de química. A química real, a que dura, não te tira a paz. Ela te dá um lugar para descansar. E quarto, esse talvez seja o mais importante, terapia, autoconhecimento real. Não posts de autoajuda no Instagram, porque padrões de apego não se resolvem com força de vontade. Eles se resolvem com investigação honesta de onde vieram. E isso, na maioria das vezes, precisa de apoio. Eu quero terminar com algo que espero que fique com você. Você não se apaixonou por quem te fez mal. Você se apegou ao que ativou suas feridas mais antigas. O que sentiu como amor foi muitas vezes o reconhecimento de uma dor que já era sua muito antes de conhecer essa pessoa. E essa é a parte mais libertadora de tudo isso. Porque se a raiz está em você, a cura também está. Não do jeito romântico que a gente gosta de imaginar. Não de uma hora para outra, mas de forma real, concreta, possível. Pensa assim, você passou anos treinando um padrão sem saber. Isso levou tempo. Sair dele também vai levar tempo. E isso não é fraqueza, é o custo honesto da transformação. Tem uma frase que fica comigo: você não vai encontrar amor saudável enquanto estiver com fome de um amor que nunca foi de verdade. A fome que você sente por atenção, por validação, por aquele carinho que aparece e some, não vai ser saciada por mais da mesma coisa. Só vai ser saciada quando você entender de onde ela vem. E aí, só aí, você começa a conseguir receber o que sempre quis, sem precisar que venha embrulhado em dor. Isso é possível.
Não é fácil, mas é possível. E se esse vídeo fez alguma coisa em você hoje, se mexeu em algum lugar assim que você não esperava que fosse mexer, talvez seja a hora de continuar essa conversa. Aqui a gente fala sobre o que dói e também sobre o que liberta. Se inscreve e ativa o sino. E continua aprendendo sobre você mesmo, porque entender é o primeiro passo. E você já deu esse passo hoje.